Imagine um sussurro. Não um sussurro de amor, nem de despedida, mas um sussurro que carrega o peso de um segredo insondável, de uma verdade que a mente humana mal pode conceber. Um sussurro proferido no limiar entre a vida e o que vem depois, capaz de congelar o sangue nas veias e assombrar os pensamentos por toda a eternidade. São as últimas palavras, mas não quaisquer últimas palavras. Estamos falando daquelas que rasgam o véu da nossa realidade, que nos confrontam com o inexplicável, com o terror mais puro. Prepare-se, pois hoje mergulharemos em um abismo onde a morte é apenas o começo de um mistério ainda mais profundo. Desde os primórdios da civilização, a morte tem sido o grande enigma da humanidade. Um portal para o desconhecido, um fim inevitável que nos iguala a todos. Mas e se esse fim não fosse tão final assim? E se, nos momentos derradeiros, a mente humana, despojada das amarras da carne, vislumbrasse algo além? Algo tão terrível, tão perturbador, que suas últimas palavras se tornassem ecos de um pesadelo, profecias sombrias ou confissões que jamais deveriam ter sido ouvidas. Neste roteiro, vamos explorar os relatos mais arrepiantes de indivíduos que, à beira da aniquilação, proferiram frases que desafiam a lógica, a ciência e a própria sanidade. Você ouvirá sobre visões de entidades que espreitam nas sombras, avisos de um destino inescapável e segredos que aterrorizaram até mesmo os mais céticos. Cada história é um convite para questionar o que realmente sabemos sobre a vida, a morte e os horrores que podem residir entre elas. Esteja avisado, o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o último suspiro. A curiosidade pode ser uma porta perigosa e hoje vamos abri-la. Juntos, desvendaremos os sussurros finais que prometem assombrar seus sonhos e questionar tudo o que você acredita ser real. Em uma noite fria de inverno, em um hospital isolado, uma enfermeira experiente, conhecida por sua calma inabalável, testemunhou algo que a perseguiu até o fim de seus dias. Um paciente idoso, terminal, estava em seus momentos finais. Ele não era conhecido por delírios ou alucinações. Sua mente permanecia lúcida, apesar do corpo debilitado. De repente, seus olhos se arregalaram, fixando-se em um ponto vazio no canto do quarto. Um terror gélido tomou conta de seu rosto, e ele começou a tremer incontrolavelmente. A enfermeira tentou acalmá-lo, perguntando o que ele via. O velho, com a voz rouca e cheia de um pavor que não era deste mundo, sussurrou: "Eles estão aqui, eles vieram me buscar, e não são os anjos que me prometeram. Seus olhos são buracos negros, e eles sabem o que eu fiz." Um arrepio percorreu a espinha da enfermeira. O paciente tentou se encolher, como se quisesse se esconder de uma presença invisível, e então, com um último suspiro, ele proferiu as palavras que ecoariam na mente da enfermeira para sempre. "Não olhem para mim assim. Por favor, não olhem." Seu corpo relaxou. A vida o abandonara, mas a expressão de puro terror permaneceu gravada em seu rosto. O que ele viu? Que segredos ele carregava que o levaram a um encontro tão horripilante nos portões da morte? A enfermeira jurou que o ar no quarto ficou pesado e uma sensação de frio intenso permaneceu por horas, mesmo após a remoção do corpo. Aquelas palavras não eram o delírio de uma mente moribunda, mas o desespero de alguém que vislumbrou a verdadeira face do desconhecido. Elas nos forçam a questionar o que realmente nos espera do outro lado e o que ou quem está observando, esperando o nosso último suspiro. Em uma pequena cidade esquecida pelo tempo, uma mulher idosa, conhecida por suas estranhas premonições e por uma vida reclusa, estava em seu leito de morte. Ela nunca foi vista como uma figura maligna, mas sim como alguém que carregava um fardo de conhecimento que a isolava do mundo.
Seus olhos, antes profundos e cheios de uma sabedoria ancestral, agora estavam turvos, mas ainda carregavam uma intensidade perturbadora. Seus familiares, acostumados com suas excentricidades, esperavam palavras de consolo ou de despedida. Em vez disso, ela começou a murmurar, não para eles, mas para o vazio, como se estivesse recitando um antigo encantamento. O rio vai secar, o sino não vai tocar, e o nome esquecido será lembrado, quando o véu se rasgar e a escuridão abraçar a luz. A voz dela, antes fraca, ganhou uma força sobrenatural, e seus olhos se fixaram em cada um dos presentes, como se plantasse uma semente de pavor em suas almas. Ela tossiu um som seco e gutural, e então, com um último esforço, apontou para a janela, onde a neblina começava a se adensar sobre a cidade. Ele está vindo, o que foi selado será libertado, e vocês não podem correr. Com essas palavras, um silêncio pesado caiu sobre o quarto. A mulher expirou, mas a sensação de que algo fora despertado, algo antigo e malévolo, permaneceu. Nos meses seguintes, eventos estranhos começaram a assolar a cidade. O rio que a abastecia realmente começou a secar. O sino da velha igreja parou de tocar inexplicavelmente e um antigo cemitério, há muito esquecido, foi redescoberto, revelando um nome gravado em uma lápide que ninguém da cidade conhecia. Era o nome que a velha havia murmurado. Seria uma coincidência macabra? Ou a velha, em seus últimos momentos, havia vislumbrado uma verdade terrível, uma profecia que a morte a permitiu enxergar, mas que a vida a impedia de compartilhar? Suas palavras não eram apenas um adeus, mas um aviso, um grito de desespero contra um destino que ela sabia ser inevitável. Elas nos fazem questionar os limites da percepção humana e os segredos que o véu da morte pode revelar. Segredos que talvez fosse melhor que permanecessem ocultos. Em um cenário de guerra, onde a vida e a morte dançavam em uma valsa brutal, um jovem soldado jazia ferido em um campo de batalha encharcado de sangue. Seus companheiros, endurecidos pela carnificina, tentavam em vão estancar o fluxo de vida que esvaía de seu corpo. Ele não chorava, não gritava de dor, mas seus olhos estavam fixos em algo que apenas ele parecia ver no céu cinzento. Não é o inimigo, não são as balas. Ele sussurrou, a voz fraca, mas carregada de uma urgência aterrorizante. É o que eles trouxeram conosco, está nos observando desde o primeiro dia e agora ele está com fome. Os outros soldados, confusos e assustados, olhavam para o céu, para o nada, tentando discernir a ameaça invisível que atormentava seu camarada. O jovem soldado começou a tremer violentamente, não de frio ou de dor, mas de um medo primordial que ia além da compreensão humana. Ele se alimenta do desespero, da raiva, do ódio. Ele ofegou, lutando por cada palavra. E nós o alimentamos tão bem. Seus olhos se reviraram, e ele apontou um dedo trêmulo para as nuvens, para um ponto que parecia mais escuro que os outros. Lá, ele está lá, esperando. E então, com um último estertor, ele proferiu as palavras finais, um aviso que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Corram! Ele vai nos levar a todos! Ele vai levar a guerra para casa! O soldado morreu, mas a sensação de uma presença maligna pairou sobre o campo de batalha. Naquela noite, os sobreviventes relataram sonhos perturbadores, visões de uma sombra colossal que se movia entre as trincheiras, alimentando-se do caos e do sofrimento. Alguns juraram ter ouvido sussurros em suas mentes, vozes que prometiam mais guerra, mais dor, mais desespero. As palavras do jovem soldado não foram esquecidas. Elas se tornaram um conto de advertência, uma lenda sombria entre os que sobreviveram, sobre uma entidade que se deleita com a miséria humana,
uma entidade que a guerra, de alguma forma, havia despertado e alimentado. Que horror indizível ele havia testemunhado em seus momentos finais. Que segredo terrível a morte lhe revelou sobre a verdadeira natureza da batalha e das forças que a impulsionam. Suas palavras não eram apenas o delírio de um homem moribundo, mas o grito de um profeta que vislumbrou a escuridão que se aninha na alma da humanidade, uma escuridão que, uma vez despertada, jamais poderia ser contida. Elas nos deixam com a inquietante pergunta: o que realmente combatemos na guerra? E o que, além dos inimigos visíveis, está se alimentando do nosso sofrimento? Em uma cela fria e úmida de uma prisão de segurança máxima, um homem condenado por crimes hediondos aguardava sua execução. Ele era conhecido por sua crueldade e por nunca ter demonstrado remorso. No entanto, nas horas que antecederam seu fim, algo mudou. Ele começou a se agitar. Seus olhos, antes vazios, agora carregavam uma expressão de pavor genuíno. O capelão da prisão, um homem de fé inabalável, tentou oferecer-lhe consolo, mas o condenado o ignorou, olhando para os cantos escuros da cela como se visse algo que o capelão não podia. "Não é o que eu fiz", ele murmurou, a voz rouca e trêmula. "É o que eles me fizeram fazer." Um calafrio percorreu a espinha do capelão. O condenado se aproximou das grades, sua voz baixando para um sussurro quase inaudível, mas carregado de uma intensidade que o capelão jamais esqueceria. "Há um lugar onde as sombras dançam e os sussurros nunca cessam. Eu o abri. Eu o deixei entrar, não para mim, mas para ele." Seus olhos se arregalaram, fixando-se no capelão com uma urgência desesperada. "Ele me prometeu poder, mas me deu tormento. Ele me disse que eu seria livre, mas me prendeu em um inferno que ninguém pode ver." O capelão tentou fazê-lo confessar seus pecados, mas o homem balançou a cabeça freneticamente. "Meus pecados são nada comparados ao que ele é. Ele está em cada um de vocês, esperando, observando, e quando você menos esperar, ele vai sussurrar seu nome." Com essas palavras, o condenado desabou, convulsionando antes de seu corpo ficar inerte. O capelão, apesar de sua fé, sentiu uma escuridão gélida invadir a cela. A sensação de que algo maligno havia sido liberado, ou que sempre esteve lá, apenas esperando o momento certo para se manifestar, o perseguiu. As últimas palavras do condenado não eram um pedido de perdão, mas um aviso aterrorizante, uma confissão de um pacto sombrio que transcendeu a própria morte. O que era essa entidade que o homem alegava ter libertado? Que tipo de segredo ele carregava, que era tão terrível que o fez tremer de medo até o último segundo de sua vida? Suas palavras nos deixam com a inquietante dúvida: o mal que fazemos é sempre nosso? Ou existem forças mais antigas e sombrias que nos manipulam, esperando o momento de colher as almas que lhes foram prometidas? E se ele realmente abriu um portal, o que mais poderia ter escapado para o nosso mundo à espreita nas sombras, esperando para sussurrar nossos nomes? Em um antigo conservatório de música, uma talentosa pianista, conhecida por sua paixão por composições clássicas e seu isolamento social, estava em seus últimos dias, vítima de uma doença degenerativa que afetava suas mãos. A ironia cruel de não poder mais tocar a assombrava. No entanto, nos momentos finais, ela começou a ouvir uma melodia. Não uma melodia que vinha de fora, mas uma que ressoava em sua mente, uma sinfonia etérea e perturbadora. Sua professora de piano, que a visitava diariamente, notou a mudança. Os olhos da pianista, antes cheios de tristeza, agora brilhavam com uma intensidade febril, e seus dedos, embora fracos, moviam-se no ar como se estivessem tocando um teclado invisível. "É tão linda", ela sussurrou, a voz fraca, mas com uma devoção arrepiante.
A melodia, ela me chama. Não é deste mundo. É a música que as almas tocam antes de se dissolverem. A professora, assustada, perguntou sobre a origem da melodia. A pianista sorriu, um sorriso vazio e distante. Eles estão lá. Os compositores esquecidos, as sinfonias nunca tocadas, eles estão esperando. E agora, eles querem que eu me junte à orquestra deles. Ela tentou levantar as mãos como se para reger uma orquestra invisível e então, com um último e agonizante suspiro, proferiu as palavras finais, um lamento que parecia se misturar com a melodia que só ela podia ouvir. Não parem a música, ela é a ponte para o vazio. A pianista morreu e a professora jurou ter ouvido um eco distante de uma melodia estranha e bela, preenchendo o quarto por um breve momento, antes de desaparecer no silêncio. O conservatório foi fechado e a história da pianista e suas últimas palavras se tornou uma lenda sombria entre os músicos, um aviso sobre os perigos de se perder na própria arte e as entidades que podem habitar as fronteiras entre a criação e a loucura. O que ela realmente ouviu antes de morrer? Que tipo de sinfonia ela estava regendo? E que verdades terríveis sobre a música e a existência ela descobriu em seus momentos finais? Suas palavras nos deixam com a inquietante pergunta: o que mais existe nos reinos da arte, esperando para ser descoberto? E que segredos a morte nos permite vislumbrar sobre os horrores que se escondem por trás das mais belas melodias? E se a música for realmente uma ponte, para onde ela nos levará quando a última nota for tocada? As últimas palavras são, muitas vezes, um reflexo da vida que se viveu, um último suspiro de sabedoria, amor ou arrependimento. Mas como vimos nestes relatos arrepiantes, há momentos em que elas transcendem o mundano, tornando-se ecos de um terror que desafia a nossa compreensão. São sussurros do abismo, profecias sombrias ou confissões de pactos feitos com o inexplicável. Cada uma dessas histórias nos força a confrontar a fragilidade da nossa própria existência e a vastidão dos mistérios que nos cercam. Elas nos lembram que, no limiar entre a vida e a morte, o véu entre os mundos pode se tornar perigosamente tênue, revelando horrores que a mente humana mal pode suportar. Seriam essas palavras meros delírios de mentes moribundas, atormentadas pela dor e pelo medo do desconhecido? Ou seriam vislumbres de uma realidade alternativa, de entidades que espreitam nas sombras, esperando o momento de se manifestar? A ciência ainda não tem respostas para essas perguntas e talvez nunca as tenha. O que é inegável é o poder dessas frases finais de nos assombrar, de nos fazer questionar o que realmente sabemos sobre a vida, a morte e o que se esconde além. Elas plantam uma semente de dúvida e medo em nossos corações, nos lembrando que o universo é vasto e cheio de maravilhas, mas também de terrores indizíveis. À medida que você reflete sobre esses relatos, pense nas suas próprias últimas palavras. O que você diria? O que você revelaria? E, mais importante, o que você veria nos seus momentos finais? A verdade é que ninguém sabe o que nos espera do outro lado. Mas se as histórias que contamos hoje servem de algum indicativo, talvez seja melhor que alguns segredos permaneçam enterrados e que certas portas nunca sejam abertas. Pois como os que proferiram essas palavras assustadoras descobriram, o que se esconde na escuridão pode ser muito mais terrível do que qualquer pesadelo. A morte pode ser o fim da vida, mas para alguns é apenas o começo de um horror eterno. E agora, com essas palavras ecoando em sua mente, você ainda consegue dormir tranquilamente? E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa o like para fortalecer o canal. E se você gosta de mistérios e histórias sombrias, confere o último vídeo sobre a mente de um serial killer. Tá simplesmente arrepiante. Clica lá depois e me diz o que achou nos comentários.